Jamil Chad, todas as tardes com a gente aqui entre nós, Jamil. Hoje com uma notícia realmente bem preocupante, né? O mundo vive a maior alta no custo de vida do século e isso, claro, pode ter consequências políticas bem graves, bem críticas, não é, Jamil? Boa tarde para você. Fábio, Adriana, boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde, Adriana. É um novo informe da ONU que foi publicado hoje, justamente tentando compilar todos os dados sociais e econômicos desses últimos meses que foram absolutamente dramáticos. Nós tivemos aí no Brasil dados muito preocupantes em relação à fome, extremamente preocupantes, e o dado da ONU mostrando que esse é um fenômeno global que tem um impacto muito profundo. Vamos tentar colocar em números tudo isso. Primeiro, você teve, com a pandemia, uma redução na receita dos países, né, dos governos, mas também das pessoas. Hoje, Fábio, 60% dos trabalhadores têm uma renda abaixo do que tinham em 2019, antes da pandemia. 60% dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, do outro lado, você tem uma inflação nos preços de alimentos e agora, com a guerra também, uma explosão nos preços da energia, combustíveis, petróleo, etc. E aí essa equação simplesmente não fecha. Você tem, de um lado, uma queda basicamente dos salários, da renda das famílias, e do outro lado, uma explosão no preço de absolutamente tudo. E aí a constatação da ONU é de que você vai ter, por exemplo, no que se refere à fome extrema, nós não estamos falando de insegurança alimentar, que é algo, eu diria, mais moderado, ainda que extremamente grave, mas nós estamos falando de fome extrema. Ela passaria, segundo a ONU, de 130 milhões de pessoas no mundo para mais de 300 milhões de seres humanos. Isso é fome extrema. No que se refere à pobreza também, uma explosão. Números, vamos dizer assim, concretos do que isso significa. Só na Ásia e na África você tem 90 milhões de pessoas que antes conseguiam pagar a conta de eletricidade e que hoje já não conseguem mais pagar a conta mais básica da eletricidade. Eu estou dizendo 90 milhões de pessoas só nessa situação. Você tem também no que se refere ao gás de cozinha, que é algo também muito debatido aí no Brasil, segundo a ONU, 30 milhões de pessoas que nesses últimos meses no mundo simplesmente tiveram de deixar de comprar gás de cozinha porque não tinham mais como pagar. E aí, como você citou, a grande preocupação é de que isso não seja, entre aspas, apenas uma crise social, como se uma crise social fosse, né, algo, bom, é só uma crise social, obviamente ela tem um impacto muito grande, mas o que é que diz a ONU? É que existe a grande preocupação de que essa crise social se transforme em crise política, em protestos, em instabilidade, inclusive instabilidade geopolítica. Você poderia perguntar, bom, mas isso é um medo, diria, sem base, ou imaginário, ou são previsões? Não. Vamos pegar o que aconteceu em 2008. 2008 foi um ano de explosão dos preços dos alimentos e que gerou, no ano seguinte, basicamente, algo que ficou depois conhecido como a Primavera Árabe. Então, não é uma relação absurda e imaginária, e qual é essa previsão da ONU, alarmista, não. A história mostra que sempre que você tem uma explosão no preço de alimentos, e claro, do custo de vida, você tem sim uma repercussão política muito grande. Da outra vez que isso aconteceu, há 15 anos, causou verdadeiro terremoto no norte da África, com impacto até hoje. Vamos ver, e essa é a grande preocupação da ONU, de que isso volte a acontecer agora no mundo diante dessa nova crise. É isso, Jamil, só para a gente concluir, você traz esses dados, esse relatório da ONU, no mesmo dia que a gente abriu aqui o Entre Nós falando da fome no Brasil, 33 milhões de brasileiros em condição de insegurança alimentar aguda, passando fome, sem garantia de colocar comida na mesa. A gente está enxergando essa realidade perto da gente e muito mais grave ainda em outros países que dependem de tanta ajuda e que nesse momento não conseguem, né, por conta da guerra. Exato, e de fato você tem na África situações absolutamente dramáticas, porque são países que importam quase tudo que eles consomem em termos de alimentos. E aí, de repente, simplesmente essa conta não tem como ser paga, e essa situação passa a ser uma realidade dramática em vários desses países. Mas olha que curioso,
Adriana, isso guardando todas as proporções e, obviamente, entendendo que não dá para comparar, mas ontem a manchete de um jornal suíço, do principal jornal suíço aqui, era um cartoon, Uma charge. Uma charge, obrigado, me fugiu a palavra. Uma charge de uma senhora no supermercado com um carrinho vazio e se queixando basicamente para o caixa, falando para o caixa, chame o seu gerente, ou não, perdão, chame o responsável por isso. E aí o caixa diz, Vladimir Putin? É isso, a gente já vinha de uma situação de pandemia muito grave e aí com essa guerra a situação ficou dramática. Obrigada demais, viu, Jamil, pelas suas informações. Até amanhã. Bom dia. Valeu, Jamil.